o estudo científico, ele é algo que move o nosso coração, né? E por que move o nosso coração? A gente que gosta de trabalhar com ciência, com saúde, lidar com seres humanos. Porque a gente vai vendo o que está acontecendo ali, como é que a ciência, como é que a gente comprova uma ciência ou um estudo que foi feito ali? A gente pega a metodologia daquele trabalho e repete. Então, se eu vou repetir a metodologia, se ele disse nos resultados dele que os resultados foram aqueles, se eu repetir aquela metodologia, os meus resultados têm que ser os mesmos. Esse estudo aqui, em especial, eu chamo bastante atenção porque ele... Olha que coisa interessante. Então, ele trata, através da inalação, agora a gente não está falando de hidratação com água hidrogenada, pacientes que sofreram ali acidente vascular encefálico, ou eles chamam de infarto cerebral agudo, né? E o legal, pessoal, é que alguns pontos a gente vai chamar bastante atenção, que são perguntas recorrentes que acontecem. Então é o seguinte: primeira coisa, deixa eu tirar aqui o meu inalador, eu vou tirar aqui um pouquinho, porque aí fica melhor aqui também para vocês prestarem atenção na minha fala. As pessoas perguntam assim, Edson, existe algum problema com a idade? Qualquer idade pode fazer uso do hidrogênio por inalação? Pode, qualquer pessoa pode fazer uso do hidrogênio por inalação. Nesse estudo, por exemplo, olha que interessante, eles escolheram 50 pessoas. Eles pegaram as 50 pessoas, dividiram em 2 grupos de 25 pessoas. Esses grupos de 25 pessoas, o que acontece? 25 era o controle, 25 recebiam hidrogênio, 25 não recebiam as medicações EV naturais para o tratamento para o acidente vascular. E aí, olha um outro ponto interessante. A idade. Muitas pessoas perguntam para a gente, mas qualquer idade? Neste caso, o grupo que recebeu hidrogênio, a idade média ela ficava em torno de 76 anos. No grupo que não recebeu hidrogênio, era um grupo que estava variando em torno de 73 anos. E nesse grupo que recebeu o hidrogênio, nós tínhamos 9 participantes que tinham idades maiores que 80 anos. Isso me chama bastante atenção, doutor, porque o meu mestrado foi com muito idosos, né? Então, a gente fez uma pesquisa no mestrado, muito idosos é uma nova classificação, indivíduos acima de 80 anos, né? Então, o meu mais jovem tinha 83, o meu mais experiente tinha 101 anos. Eu comecei com uma amostragem de 99, terminei com 85, porque eles iam falecendo, né? Quantos centenários tinha ali naquela pesquisa? E aí, olha que interessante, o estudo trazendo essa informação, que não existe a idade como um limitante e não existe contraindicação. Outro ponto que eu chamo a atenção aqui no estudo é o seguinte: esse estudo randomizado controlado, ele trabalhou em torno de 3 a 4% de hidrogênio inalado por um período de até 2 horas. Esse período, na verdade, era 2 horas, porque eles usavam 1 hora 2 vezes ao dia. Doutor Davi, isso é por dia, né? Por dia. Ele pegava ali, inalava 1 hora, então repetia esse processo nesse mesmo dia, então eram 2 inalações de 1 hora dia. Com uma concentração muito baixa, 3%, 4% de hidrogênio. Olha o poder que isso tem. Olha como isso está avançando, né? Na metodologia, eu coloquei alguns pontos aqui. Ó. Eles fizeram uma avaliação que a segurança, se havia segurança com o uso. A gente está falando de pacientes com acidente vascular, né? Um paciente com infarto agudo cerebral, é um problema sério. A gente está falando de idade, que é outro fator limitante, né? E aí os caras, primeiro ponto da metodologia, existe segurança e eficácia no uso do hidrogênio por inalação, respirando hidrogênio. Depois, eles usaram um score, que as siglas é NIHSS. Esse score, ele é utilizado para avaliar a gravidade. Eram indivíduos que tinham ali como nível de gravidade leve a moderado, que no meio da saúde, no nosso meio saúde, médico, de cuidados, a gente sabe o quanto isso é sério e quanto esses pacientes requerem cuidado e atenção. E, novamente, chamar atenção para a questão idade. Conforme a idade vai avançando, o estresse oxidativo apresentado e tudo aquilo que a gente tem ensinado e falado, ele é sempre aumentado para o indivíduo muito, muito idoso, né? Então, a gente precisa encontrar uma ferramenta que vai nos ajudar com relação a isso. Aí o estudo, a proposta dele é essa.
Foram inscritos 50 pacientes, 25, eu já expliquei isso aqui para vocês, e as medicações EV que eram feitas nos pacientes que não recebiam hidrogênio, eles foram de uma forma convencional nos primeiros 7 dias. Eles colocaram. Eu vou explicar por que dessa história de tempo. Porque olha que interessante, doutor Davi. Eles perceberam que esse grupo, nas primeiras semanas, esse estudo, para você ter uma ideia, eu fiz uma anotação aqui para o pessoal ter uma ideia. Quando a gente fala randomizado, ele é um estudo longo, né? Que você precisa pesquisar esses indivíduos por um tempo. Esse tempo, ele começou, a pesquisa foi iniciada dia 1º de outubro de 2014 e ela se estendeu até 28 de janeiro de 2016, ok? Então, esses indivíduos foram acompanhados durante esse período. Nos primeiros momentos de oferta do hidrogênio molecular, observou-se uma série de coisas benéficas para esses pacientes. Entre elas, olha só na metodologia o que eles faziam. Esses pacientes eram verificados seus sinais vitais diariamente. E aí, no artigo, eles vão trazendo os gráficos, né? Então, quando eles compararam, aí tem um termo na ciência que chama significância, né? Se houve uma significância. Significância é quando tem houve alguma importância, numa fala assim mais clara para as pessoas entenderem a gente aqui. Quando eles compararam os indivíduos que recebiam as medicações com os indivíduos que recebiam o hidrogênio, não houve significância. Olha só, vai acompanhando o raciocínio. Sinais vitais, não houve significância, não houve diferença ali para quem tomava medicação, para quem recebia hidrogênio. Aí as pessoas já podem começar a pensar assim, então não houve benefício? Não, ao contrário, houve benefício, né? Porque se eu tenho um controle medicamentoso, a alopatia funcionando ali, eu não estou usando medicação com esse outro grupo, e não houve diferença, opa, é alguma coisa que já chama a atenção. Outro ponto, foi sempre verificada a pontuação durante esse tempo naquele método de avaliar a gravidade, entre leve e moderado na NIHSS. Também não houve muita significância. Índices de fisioterapia de um paciente para o outro, não houve muita significância. Química no sangue semanal, era colhido semanalmente o sangue desses indivíduos, também não verificaram diferença. Ressonância magnética cerebral durante o período do estudo, principalmente ali durante as 2 primeiras semanas. Aí eu chamo a atenção. Houve significância. E uma significância importante nos indivíduos que faziam uso de hidrogênio molecular por inalação. Vou abrir um adendo aqui. Doutor Davi, lá no início, antes de chegar ao hidrogênio molecular, todo mundo sabe que eu sou apaixonado pelo ozônio também. E sabe qual era a maior dificuldade que a gente tinha quando a gente trabalhava com ozônio? Era mostrar para as pessoas que aquela seringa dentro dela tinha gás e que aquele gás ia proporcionar todos os benefícios que a gente pregava e trazia e mostrava para os artigos. E as pessoas ficavam assim, mas como? E a gente ainda conseguia mostrar com o ozônio, que a gente pegava uma bexiga, você lembra dessa história? Porque tem cheiro, né? E apertava e o ozônio, porque o ozônio deteriora ali o látex, né? E ele tem odor. Daí o nome ozônio, né? Então ele tem um odor. Então as pessoas falam, ele tem alguma coisa. Agora, como é complicado dizer para as pessoas que se elas usarem um catéter como esse aqui, com esse gerador aqui, que eu estou mostrando para vocês, entendeu? Que é simples. As pessoas não sentem cheiro. A pressão é mínima porque a concentração ela vai baixa, 3%, 4%, um pouco mais, né? Ali, não, às vezes não sente aquele ar, como você faz a oxigenoterapia, que isso vai ter repercussão orgânica. Então, esse trabalho que a gente tem agora é o que a gente teve lá atrás para provar com ozônio. E aí, graças a Deus, muitos estudos acontecendo aí pelo mundo afora, e a gente vai trazendo essa repercussão. E não é feito com o modelo animal, aqui foram feitos com seres humanos, né? E um trabalho importante. O N pouco, o N baixo, eu sei quem é da ciência sabe. Mas fizeram um N com 50 indivíduos. Sim, estão começando, as pesquisas estão aí, mas já fizeram. É um trabalho legal que deve ser levado em consideração. O que acontece com a ressonância? Eles fizeram a ressonância, eles perceberam, doutor Davi, algumas coisas importantes. Eu fiz algumas anotações aqui. Por exemplo, no dia 3
no dia 3, no grupo que recebeu o hidrogênio molecular, houve uma melhora significativa na lesão, aonde identificava a lesão no cérebro. Ela diminuía. Doutor Davi, inacreditável. Quem é daqui, quem está acompanhando a gente pelo Instagram ou aqui no canal, que é da área da saúde, quando a gente fala isso, eu tenho certeza que as pessoas ficam assim, porque é assim mesmo, a ciência é assim, a gente, né? Mas não é possível. Está escrito, o trabalho está aí, depois podem pedir, a equipe põe aí o artigo para vocês lerem. É sensacional. Olha só alguns resultados aqui. O grupo que recebeu o hidrogênio não apresentou efeito colateral. 0. E lembre-se que hoje a gente está falando de indivíduos, inclusive indivíduos muito idosos, acima de 80 anos. Tinham 9 pessoas lá. 0 efeito colateral. No consultório também perceba a mesma coisa, 0 efeito colateral. Pelo contrário, existe um relato, uma melhora. Quando observado em alguns outros equipamentos, tipo microscopia de campo escuro, a gente percebe rapidamente a repercussão a nível de terreno biológico. Melhorou a saturação de O2. Eu marquei, isso aqui está marcado aqui, ó, no resumo do meu estudo. Por quê? Órgãos vitais, quando a gente fala em órgãos vitais, tipo cérebro, coração e pulmão, são estruturas que a tua estrutura orgânica, o teu corpo, ele foi projetado para usar todos os recursos possíveis para manter essas estruturas funcionando. Seu cérebro não pode parar, seu coração não pode parar, seu pulmão não pode parar. Então, quando você requer energia, aquela coisa toda, vou dar um exemplo. Uma pessoa que cai, por exemplo, numa cisterna e fica 2 meses lá preso. Aí, quando você consegue retirar a pessoa dali, ele está falando bem devagar, ele está emagrecido, o metabolismo do corpo dele está muito baixo. Sabe por quê? O corpo usa esse artifício para manter as estruturas que são essenciais, estruturas orgânicas essenciais, em funcionamento, não pode parar. São vitais, estruturas vitais. Quando eu entro com esse gás, o hidrogênio molecular, com todos os efeitos que a gente já tem dito aqui, todos os dias que a gente vem trazendo as lives para debater sobre o artigo, que é um potente anti-inflamatório, ele é analgésico. E agora, a gente está mostrando que ele melhora a saturação. Pessoal, eu estou melhorando os padrões de oxigenação a nível cerebral, entendeu? E outras estruturas. Então, fica fácil para a gente entender, inclusive outros artigos que a gente vai trazer, quando os pesquisadores falarem assim, houve uma melhora significativa na produção da adenosina trifosfato, porque a gente está oxigenando melhor o corpo e está fazendo... Aí os fatores antioxidantes e tudo isso, a gente já sabe qual vai ser, porque está aqui. Ó. Nessa pesquisa, já perceberam os resultados, uma melhora considerável na saturação desses pacientes, saturação de oxigênio. Foi encontrada significância no sinal de ressonância magnética, como eu disse, no score de NIHSS e na avaliação de fisioterapia, com relação à utilização do hidrogênio. A alteração patológica que ocorreu no lugar do infarto, na lesão, foi mais branda e recuperou mais rapidamente no grupo que recebeu o hidrogênio molecular. Incrível, né? Isso é fantástico, né? Sugere, inicialmente, que o tratamento antes e durante o acontecimento, ele é fundamental. Então, peraí, vou chamar atenção agora para esse ponto. O nosso Sistema Único de Saúde, ele preconiza o seguinte, o nosso Sistema Único de Saúde brasileiro, ele preconiza assim, ó, que a prevenção é o seu carro-chefe, ele é o príncipe, é aquilo que ele busca. Nós estamos apresentando aqui através de um artigo que eles trazem que eles observaram como resultado na pesquisa que esses indivíduos que apresentaram esse acidente vascular, se eles tivessem tratamento precoce com hidrogênio, e se eles viessem a apresentar, continuasse esse tratamento, a melhora seria evidente, porque a pesquisa, o principal objetivo dele era buscar segurança e eficácia com o uso do hidrogênio molecular. Conclusão disso tudo. O hidrogênio molecular ele foi seguro e eficaz em pacientes com infarto cerebral agudo. E como qualquer artigo, eles finalizam dizendo, requer que continuem os estudos. Isso é em qualquer artigo.